Irmãos, nós vamos hoje para o artigo 15 da Confissão Belga, não é? O artigo que fala sobre o pecado original. Não é? Dando continuidade ao artigo 14, onde nós aprendemos já um pouquinho sobre a situação do homem, a queda do homem. Não é? E isso, na verdade, é um assunto muito importante, que estamos refletindo desde a semana passada, e agora vamos entrar um pouco mais profundo no assunto do pecado, não é? Especificamente a questão do pecado original, para podermos compreender a extensão, a profundidade e o grande mal que o pecado em si significa, tá bom? Eu quero iniciar lendo o texto das Escrituras Sagradas, não é? Romanos capítulo 5, verso 12 a 21, tá certo? Eu quero ler primeiro esse texto, em seguida vamos orar e, na sequência, começarmos então diretamente o nosso estudo, tá bom? Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 12 ao 21. 12 é o finalzinho, né? Diz assim então, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 12 até o final, até o 21. Tá o subtítulo aí, Cristo e Adão. Diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, vamos orar então e prosseguir na nossa aula de hoje no artigo 15 da Confissão Belga. Vamos orar neste momento, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, mais uma vez, por tua graça, por tua bondade, que realmente alcança a nossa vida. Nós estamos tendo agora, depois de termos todo um dia para podermos nos alimentar fisicamente e até espiritualmente, para trabalharmos também. Nós temos agora a oportunidade, Senhor, de refletir na tua palavra, nas doutrinas do Santo Evangelho, e suplicamos a ti que nos abençoe, que nos ajude, porque sem o teu auxílio, nós não podemos avançar no conhecimento da verdade. Nós dependemos do Senhor para isso. Por isso, suplicamos a tua ajuda, que o Espírito Santo venha iluminar nosso coração, nosso entendimento, para que possamos compreender a mensagem do Evangelho. E então, ó Deus, por meio do ensino puro da palavra de Deus, venhamos encontrar consolo, conforto para a nossa alma e venhamos ser fortalecidos na fé que o Senhor nos deu. Muito obrigado por mais essa oportunidade, que ao final de toda esta aula, Senhor, sejamos edificados para a glória do teu santo nome, para o bem do teu povo. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então para a nossa 15ª aula, ou seja, o artigo 15 da Confissão Belga, o pecado original. Eu quero ler então o artigo 15 da nossa confissão, que diz bem assim:
Cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu a toda a raça humana. Esse pecado é a corrupção de toda a natureza humana e um mal hereditário que contamina até mesmo as criancinhas no ventre da mãe. Como uma raiz, ele produz no homem toda sorte de pecados. É, portanto, tão vil e abominável diante de Deus que é suficiente para condenar a raça humana. Ele não é eliminado ou erradicado nem mesmo pelo batismo, pois o pecado continuamente jorra dessa corrupção como a água corrente de uma fonte contaminada. No entanto, apesar de tudo isso, o pecado original não é imputado para a condenação dos filhos de Deus, mas, por sua graça e misericórdia, lhes é perdoado. Isso não significa que os crentes podem descansar tranquilamente em seus pecados, mas que a consciência dessa corrupção muitas vezes pode fazê-los gemer na ansiosa expectativa de serem libertos do corpo desta morte. A esse respeito, repudiamos o erro dos pelagianos, que dizem ser esse pecado apenas uma questão de imitação. Esse, então, é o assunto da nossa confissão, no seu artigo 15, que iremos refletir nesta noite, meus irmãos. E então, tá dando para ouvir direitinho? Apesar de não ter qualidade, mas dá para ouvir, certo? E compreender. E mais tarde, quando os irmãos quiserem refletir mais uma vez na aula, é só acessar o canal da igreja. Assim que terminar aqui, vamos deixar já editados, né, e postar no canal da igreja. Vamos então para a nossa aula. Pensando, irmãos, sobre o assunto então do artigo 15, desse artigo tão importante para nós, o artigo 15. Só para a gente ter uma breve reflexão, relembrando, não é, e observando os pontos específicos do artigo 15. Neste artigo, a igreja confessa de que maneira o pecado domina todos os homens e enfatiza que este domínio é muito forte. Então essa é a ênfase do artigo. Adão não quis obedecer a Deus. A consequência foi que toda a natureza dele se corrompeu. Esta corrupção ou depravação se estendeu por todo o gênero humano. Por isso falamos sobre pecado original. Trata-se de um mal hereditário, com que até as criancinhas no ventre de suas mães estão contaminadas. É a raiz de que nascem todos os outros pecados. Por isso é tão repugnante e abominável diante de Deus, que é suficiente para condenar todo o gênero humano. Um outro ponto aqui para observar sobre o que ensina o artigo 15 é que mesmo em pessoas batizadas, o pecado original não é totalmente anulado, porque todos os pecados jorram do pecado original como água corrente de uma fonte contaminada. É importante os irmãos ficarem até o fim na aula, porque vamos explicar isso aqui, né? Talvez para algumas pessoas essa explicação seja um pouco estranha na nossa confissão, como por exemplo, mesmo em pessoas batizadas, o pecado original não é totalmente anulado. Então, o batismo, nesse sentido, literalmente tira pecados, né? Talvez alguém possa achar isso um pouco estranho. Então vamos ficar até o final para aprender um pouquinho sobre o que isso significa. O pecado original, porém, não é atribuído aos filhos de Deus, mas perdoado, a fim de que não sejamos condenados. Isto se realiza pela graça e misericórdia de Deus. Por isso, eles não podem continuar fazendo mal. A misericórdia de Deus quer justamente fazê-los reconhecer a depravação deles, para que cada vez mais desejem ser livrados desta existência dominada pela morte. Por fim, por isso rejeitamos a opinião errada ou a heresia dos pelagianos que dizem que o pecado vem dos maus exemplos de outras pessoas. Então, basicamente, esse é o ensino no artigo 15 de nossa confissão e vamos então refletir sobre o que isso significa, o que é que nós estamos confessando como cristãos reformados. Essa é mais uma oportunidade que os irmãos estão tendo, alguns irmãos que não conhecem muito bem a doutrina reformada, não é? Podem conhecer agora e tirarem suas dúvidas também, na medida que eu for explicando. Não é? E se por acaso ficar alguma dúvida, irmãos, por favor, podem deixar perguntas aí na descrição, nos comentários. Não é? E se convier, de repente eu posso fazer até vídeos respondendo isso aí, tá bom? Então vamos pensar um pouco sobre essa doutrina, a doutrina do pecado original. Vamos refletir então nessa pergunta. O pecado original existe? É uma pergunta
não é um tanto curiosa, uma vez que nós temos o pressuposto como cristãos que sim, mas talvez seja uma pergunta importante para algumas pessoas que não consigam aceitar a ideia do pecado original. Então, o pecado original existe? A maioria dos homens reconhece que cometem erros e que, portanto, não são perfeitos. Isso é bem comum. Se você vai conversar com algumas pessoas, mesmo não sendo pessoas que praticam o cristianismo, eu digo em termos de serem membros vivos de uma igreja, não é, de uma igreja local, ainda assim reconhecem que não há ninguém perfeito nesse mundo. Nós somos todos imperfeitos. Um cristão, aqueles que já estão mais por dentro, vamos dizer assim, da prática cristã, até reconhece que comete pecados e que isso é mal, não é? E que ele mesmo é mal, certo? Tem essa natureza ruim. Pode acontecer isso. Mas é mais difícil reconhecer que já nascemos corruptos. Esse é um ponto que, quando nós tocamos no assunto do pecado original, esse assunto, às vezes, para algumas pessoas, é um pouco pesado. Alguns têm dificuldade de aceitar isso, de que nós nascemos já corruptos. E é mais difícil ainda aceitar que Deus nos atribuiu esta corrupção como dívida ou culpa, de tal maneira que é suficiente para condenar todo o gênero humano. Então, algumas pessoas vão achar isso bem complicado e pesado. Este pecado original não surge durante nossa vida. Esse é um ponto importante. Não cometemos este pecado pessoalmente, certo? Nascemos com ele. Esse é o ponto do pecado original. Nós nascemos com ele. Estamos contaminados com ele. Nós o herdamos. Por isso temos a tendência de perguntar se é, então, por nossa culpa que nascemos assim. Então, a tendência que vem quando nós falamos sobre o assunto do pecado original, as pessoas geralmente vão dizer o quê? Quem não tem conhecimento da doutrina bíblica, não é, que não está acostumado a ler as escrituras, não é, com constância, acaba ficando com muita dúvida e pensando, ora, se não é, na verdade, culpa minha, não é? Se, sabe, eu tenho essa tendência natural em mim, por que eu tenho que ser culpado por alguma coisa? Alguns vão dizer até que, olha, eu não tenho nada a ver com o que Adão fez. Não é? Então isso aí é um pensamento que muitos têm. Ou seja, será que o pecado original realmente existe? Eu quero aqui ler para vocês apenas algumas definições importantes sobre o debate entre Agostinho e Pelágio, porque o assunto do pecado original, que está ligado, por exemplo, à questão do livre-arbítrio, ou do não livre-arbítrio, vamos dizer assim, por causa da depravação total, é algo que não está limitado ou vamos dizer assim, situado somente no período da Reforma Protestante. Isso vem muito antes, na verdade. Isso começa justamente com Agostinho de Hipona e Pelágio, ambos oficiais da Igreja Antiga. E é importante compreendermos justamente a situação do debate, o que eles debatiam ali, qual era o ponto em questão, para compreendermos também as aplicações e as implicações do assunto do pecado original hoje, e dessa questão de livre-arbítrio e esses assuntos que eu sei que são bem calorosos na internet, não é? Lembre-se que o nosso objetivo aqui não é debate, estamos expondo a fé reformada, ok? Agostinho versus Pelágio. Pelágio foi um austero monge e popular professor em Roma. Sua austeridade era puramente moralista, ao ponto de não conseguir conceber a ideia de que um homem não podia deixar de pecar. Ele estava mais interessado na conduta cristã e queria melhorar as condições morais de sua comunidade. Sua ênfase particular recaía na pureza pessoal e na abstinência da corrupção e da frivolidade do mundo, resvalando no ascetismo. Então, Pelágio, ele tinha essa mentalidade de compreender que é plenamente possível sermos pessoas puras, absolutamente puras, ou seja, viver sem pecar. Não cometer pecado de forma nenhuma, se assim o quiser. Então ele tinha esse entendimento, bem legalista, diga-se de passagem, porque tinha essa ênfase na pureza, na conduta e esse tipo de coisa. Ele negava a ênfase de Tertuliano, por exemplo, um outro pai da igreja, sobre o pecado original, sob a argumentação de que o pecado é meramente voluntário e individual, não podendo ser transmitido ou herdado. Então Pelágio compreendia o pecado simplesmente como uma atitude do indivíduo, somente isso.
Para ele, crer no pecado original era minar a responsabilidade pessoal do homem. Então, na mente de Pelágio, a ideia de pensar em um pecado original, não é, de uma origem comum para todo o pecado no mundo, tirava a responsabilidade. Era uma tentação para que o homem não se sentisse responsável mais pelos seus atos. É uma maneira distorcida que ele tinha de ver essa doutrina, que é bíblica, não é uma invenção da mente de ninguém. Ele não concebia a ideia de que o pecado de Adão tivesse afetado as almas e nem os corpos de seus descendentes. Assim como Adão, todo homem, segundo o pensamento de Pelágio, é criador de seu próprio caráter e determinador de seu próprio destino. Era assim que Pelágio compreendia. Basicamente, ele negando então a ideia do pecado original, ele entendia o homem, não é, o homem nascido depois de Adão, como tendo a mesma condição, certo, de neutralidade ou de pureza natural como Adão quando foi criado. Esse era o pensamento dele. No entendimento pelagiano, o homem não possui uma tendência intrínseca para o mal e tampouco herda essa propensão de Adão, podendo, caso queira, observar os mandamentos divinos sem pecar. Então Pelágio tinha em sua mente que o homem era capaz de cumprir a lei de Deus se assim ele quisesse. Que o homem era assim, completamente capaz em sua natureza de cumprir os mandamentos do Senhor de maneira perfeita. Nós sabemos que isso era a realidade na vida de Adão, antes da queda, não é? Ele tinha condições, dons excelentes para obedecer os mandamentos. Mas Pelágio, ele aplica isso a toda a raça humana mesmo pós-queda. Ele achava também injusto da parte de Deus que a humanidade herdasse a culpa de outrem e desta forma negava a doutrina do pecado original. Para Pelágio, portanto, o homem pecava por socialização e não pela natureza corrompida. Ele entendia que Deus seria injusto, que aceitar a doutrina do pecado original seria, nesse sentido, tornar Deus injusto, porque ele não achava justo que nós, hoje, sejamos culpados de um pecado que nós não cometemos, que Adão cometeu. É assim que ele entendia. E eu sei que muitas pessoas também entendem assim hoje. Então, nós temos, sim, pelagianismo vivo na nossa sociedade moderna. No meio da cristandade existem, sim, pelagianos que reafirmam essa heresia já vencida há tanto tempo. Agostinho tinha um pensamento completamente diferente. Agostinho, por sua vez, rebateu as ideias de Pelágio e defendia a doutrina do pecado original. Para o bispo de Hipona, uma vez que o homem havia cedido ao pecado, a natureza humana foi afastada obscuramente pelas consequências do mesmo, tornando-se desordenada e propensa para o mal. Sendo assim, sem a ajuda de Deus, é impossível pelo livre-arbítrio vencer as tentações desta vida. Essa ajuda divina para escolher o certo ou retornar para Deus era sua graça, a qual Agostinho define como um poder interno e secreto maravilhoso e inefável, operado por Deus nos corações dos homens. Então, vamos dizer assim, uma posição completamente diferente de Pelágio, Agostinho vai ensinar que não, o homem ele foi completamente contaminado. E aí nós já vemos no pensamento de Agostinho, irmãos, que a doutrina reformada calvinista da depravação total não é uma invenção calvinista, não é uma invenção reformada. Na verdade, Agostinho é quem defendia essa doutrina. Né? Muitos dos solas, que dos 5 pontos do calvinismo, do acróstico, vamos dizer assim, dos cânones de Dort, não é? Muitas das doutrinas que nós temos ali, Agostinho já defendia tanto tempo atrás, né? 4º século. Então, veja como o pensamento de Agostinho era. Ele tinha realmente compreensão de que o homem, com seu livre-arbítrio, usando esse termo, não tinha condições. O livre-arbítrio no homem não era capaz de dar-lhe condição de obedecer a Deus, de buscar a Deus. Então, o homem ir até Deus era, na verdade, um ato da graça de Deus, da livre graça de Deus, e não do próprio homem em si. Com isso, ele defende, então, a graça de Deus. Após tal discussão, outro grupo quis equilibrar ambas as posições. Então, temos duas oposições aqui bem antagônicas, não é? Pelágio com a ideia de que o homem tem livre-arbítrio e é assim porque o homem nasce limpo, puro, ele não nasce pecador, ele não herdou o pecado de ninguém, então não existe pecado original.
enquanto Agostinho defendia que o homem ele nasceu pecador ele já nasceu corrompido por causa do pecado de Adão, que o homem, a natureza humana como um todo, toda a humanidade herdou o pecado de Adão e, portanto, não tem como haver liberdade no sentido, a ideia do livre-arbítrio, como Pelágio defendia, nesse contexto. E ele vai desenvolver isso. Então, pensando nessas posições antagônicas, surge uma nova discussão, na verdade, e um grupo que busca equilibrar as duas posições, certo? E eles ficaram conhecidos como semi-pelagianos. Então nós temos o pelagianismo, nós temos a posição agostiniana, que é da graça, do pecado original, certo? E nega-se, nesse sentido, o livre-arbítrio. E temos a posição agora semi-pelagiana, que vem a partir desse período. Esta antiga heresia é oriunda dos ensinos dos Marcilianos, liderados principalmente por João Cassiano, de 433 d.C., o qual tentou construir um elo entre o pelagianismo, que negava o pecado original, e Agostinho, que defendia que todos os homens nascem espiritualmente mortos e culpados do pecado de Adão. Então, o objetivo dele foi fazer uma simbiose, um mix das duas vertentes e assim criar algo novo, algo que fosse mais equilibrado. Esse era o objetivo dele. Cassiano acreditava que as pessoas são capazes de se voltarem para Deus, mesmo à parte de qualquer infusão da graça sobrenatural, e que restou poder suficiente na vontade depravada para dar o primeiro passo em direção à salvação, mas não o suficiente para completá-la. As ideias semi-pelagianas foram condenadas pelo Segundo Concílio de Orange no ano de 529, não é, da história da Igreja. Então, o que Cássio, o semi-pelagianismo nesse sentido, defendeu, não é, trouxe à tona, foi condenado em um concílio antigo da Igreja, o Segundo Concílio de Orange, ou seja, um concílio que exalta as doutrinas da graça. Essa é a realidade, entende? Então veja, a ideia semi-pelagiana, a ideia dessa sinergia do homem e Deus para a salvação do homem, ela foi combatida e vencida por Agostinho, não é? Em Pelágio. No caso, Pelágio é um pouco mais radical, dizendo que não tem negócio de simbiose, não tem negócio de sinergia, na verdade. Na verdade, o ser humano ele tem condições de se salvar, basicamente. Não é? E o semi-pelagianismo é que faz essa sinergia. Só que essa mesma ideia de sinergia, de misturar as duas coisas, também foi vencida no século XVII. Não é? No século XVII, no grande sínodo de Dort, certo? Que aconteceu no ano de 1618 a 1619. Então, tanto lá no passado, no quarto século, como no século XVII, essas ideias foram vencidas pela palavra de Deus, certo? Aqui cabe uma observação. A rejeição ou dificuldade que as pessoas têm sobre o conceito de pecado original, de admiti-lo e compreender que é suficiente para sermos condenados justamente, é por fatores externos às Escrituras. Filosofias que desconsideram a palavra de Deus como a verdade absoluta. Sejamos sinceros, a parte das Escrituras é possível justificar qualquer heresia. E esse é um ponto muito importante para compreendermos aqui, irmãos. Se você desconsidera a Escritura, se você não coloca a Escritura no seu lugar correto, que é de autoridade suprema sobre a igreja e determinante com relação à verdade, porque é a palavra de Deus, então você vai ficar sujeito, não é, vulnerável a qualquer heresia. O que as pessoas dizem, se na sua cabeça fechar essa lógica, as pessoas simplesmente podem abraçar. Por quê? Porque não tem a Escritura como autoridade máxima. Isso é um perigo muito grande, que mesmo no meio protestante ainda acontece muito. As pessoas, infelizmente, não abraçam os princípios dos solas da reforma. Não tem, por exemplo, sola Escritura, não é? Não entendem a Escritura Sagrada como sendo a palavra autoritativa de Deus e, portanto, acabam abraçando todo tipo de pensamentos, filosofias, não é? Sofismas, porque não tem a Escritura como sendo a sua regra de fé de verdade. Isso é só um ditado popular, às vezes, na boca das pessoas. Então temos que pensar sobre isso. A Escritura é a palavra de Deus. E se nós desconsiderarmos a Escritura, fica fácil de justificar qualquer heresia. Os pelagianos, os discípulos de Pelágio, negam que o pecado original existe.
Na opinião deles, todo mundo nasce sem pecado. Essa é a heresia pelagiana. Eles acham que não é justo dizer que o homem nasce com uma natureza corrompida e que, por isso, é condenado por Deus. Eles acham que isso é injustiça. E afirmam que cada um tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Escolher o mal é questão de seguir os exemplos errados. Não é porque o homem nasceu pecador. Então, basicamente, esse é o entendimento pelagiano que nós temos aí como heresia na história. Como havia dito, somente a parte das Escrituras é que se pode chegar a conclusões que não se harmonizam com o Santo Evangelho. A ideia de livre-arbítrio defendida por Pelágio, por exemplo, não é bíblica. Isso é realmente algo notório, não é bíblica. Isso nasce, na verdade, da imaginação do homem, do que o homem acha, em oposição ao que Deus diz na Escritura. Para a maioria das pessoas que acreditam no livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma questão de bom senso, de lógica e de experiência. Então as pessoas estão muito mais dispostas, em boa parte, a definirem as coisas, definirem a verdade, o mundo ao seu redor, pela maneira que elas pensam, por sua maneira pessoal, própria de pensar. Então, tudo fica muito limitado às nossas experiências, ao que nós achamos, ao que nós sentimos. Eu tenho a sensação de que sou livre, então eu sou livre. Então, livre-arbítrio é uma verdade. Ninguém precisa, por exemplo, ser instruído em teologia, ninguém precisa passar por uma escola dominical ou fazer catequese para defender, por exemplo, a ideia do livre-arbítrio. Isso nós já nascemos com esse entendimento, nós já crescemos numa sociedade que pensa assim, entende? Que está acostumada a rejeitar o que a Escritura ensina e se adaptar realmente à cultura e aceitar o que a cultura ensina. Acabou-se. Então, se o mundo diz que nós temos livre-arbítrio, isso é o que vai ser defendido. Isso é antigo. Há muito tempo se luta por causa disso. Não é incomum que pessoas, ao lidarem com uma afirmação bíblica contundente, que derruba então o bom senso humano, façam uma curva, quase como um cavalo de pau, para dar meia volta. Certo? E às vezes até acusam os autores bíblicos como sendo limitados e que não entendiam muito bem a questão. Por isso não traduziram isso melhor na Escritura. Ou seja, eles preferem sacrificar a verdade em detrimento do bom senso, do que eles chamam de bom senso. E serem assim guiados pelas filosofias do mundo. Nós precisamos aprender que, como cristãos, a palavra, a Escritura Sagrada é para nós fonte de autoridade, porque é a palavra de Deus, não é palavra de homens. Deus revelou o que Ele quis revelar, entende? E nós temos que nos prender a isso, ao que o Senhor está dizendo e não ao que nós formulamos em nossa mente, certo? O que o ser humano define não é a verdade. Percebam então que, originalmente, o livre-arbítrio é defendido contra a doutrina do pecado original. Justamente porque o entendimento por que negar usar o livre-arbítrio contra o pecado original? Porque uma vez que você entende que há um pecado original, o ser humano, então, como sendo pecador, não fica muito coerente você falar sobre um pecador que tem livre-arbítrio. Porque quando você assume que o ser humano é pecador por natureza, então significa dizer que esse ser humano ele está debaixo de escravidão, ele tem uma tendência natural para o mal. Isso significa que ele não tem liberdade plena, certo? Há liberdade, mas não é plena, não é como o livre-arbítrio que é defendido nesses pensamentos heréticos na história da igreja, ok? Na verdade, toda a defesa histórica do livre-arbítrio, como capacidade que os homens têm por natureza de escolher o que seja espiritualmente bom, isto é, escolher a Deus, mesmo que não assumam isso, acaba ou negando o pecado original, ou mesmo admitindo o termo, negando a profundidade do pecado. De todas as formas, a palavra de Deus, tal como revelada, é sacrificada por pessoas que querem abraçar aquilo que parece mais coerente, baseado no bom senso humano. Ou é aquilo que o mundo diz, aquilo que a filosofia diz, que a nossa maneira comum humana de pensar que é depravada, que é torta, ou então o que a Escritura diz, certo? Esse meio termo já estamos observando que não funciona muito bem, Não funciona muito bem, cria muita confusão, na verdade, não ajuda em nada. Somos nós, então, irmãos, que decidimos sobre
o que é a natureza humana, né? Porque para as pessoas rejeitarem o que a Escritura ensina e abraçarem aquilo que elas chamam de bom senso, temos que fazer essa pergunta. Somos nós que decidimos o que é a natureza humana? Nós que determinamos ou definimos isso? Somos nós quem determinamos, por meio das nossas ciências que são tão falhas, se o ser humano é corrupto por natureza ou não? É a antropologia, a psicologia / psiquiatria, a sociologia e a filosofia? É isso que determina? Não é? Para muitas pessoas, essas ciências humanas são determinantes. Não é? Explicam e definem a verdade. E nós temos que realmente decidir, como cristãos, se é isso realmente que é a verdade. Né? Se a palavra de Deus ou aquilo que o mundo pensa, que o homem natural pensa. Porém, a palavra de Deus que decide sobre esta questão da realidade do pecado original. E o ensino dela é claro. Então podemos lembrar, por exemplo, do Salmo 51. Se você já leu o Salmo 51, se não leu, leia e perceba a profunda confissão de pecados ali de Davi, não é? Um arrependimento profundo da parte dele. É um salmo realmente muito profundo, muito lindo. E queríamos aprender a cantar também, de passagem, porque realmente é maravilhoso. Mas que mostra uma contrição profunda de um homem arrependido. E Davi ali, confessando o seu pecado, nos dá princípios realmente muito importantes para compreender isso. Davi, ele se acusa a si mesmo. Entende? Ele está ali se acusando, ele não está se defendendo. Ele cometeu um crime terrível, um pecado terrível, mas este crime não é um caso à parte. Ele não trata o pecado que ele cometeu, ou os pecados que ele cometeu naquele período, como um caso à parte. Não é explicável pela influência de maus exemplos, como pensariam os pelagianos. Davi volta seus pensamentos para o passado, para a juventude e o nascimento dele. Até mesmo para o momento em que começou a vida dele, a concepção. Sempre havia o pecado, e esse é o entendimento que nós temos no Salmo 51. Conscientizando-se disto, ele exclama: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é o verso 5 do Salmo 51. Davi sabia que era contaminado nas mais profundas raízes de sua existência. Será que o salmo que Davi compôs, inspirado pelo Espírito Santo, referia somente a ele pessoalmente? Será que Davi, de todo mundo, era o único que tinha nascido em pecado? Que foi concebido em pecado? Não é? Será que ele foi o único que, quando o espermatozoide, juntamente com o óvulo, fecundaram, ele já era pecador ali? Será que ele é o único? Nós sabemos que não. Nós sabemos que o texto ali, o que Davi escreveu, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. E, portanto, a referência é a natureza humana. Certo? Davi, no Salmo, é um representante do ser humano. Entende? Então é da natureza humana que ele está falando. Ele pode estar falando da vida dele, confessando o seu próprio pecado. Mas o Espírito Santo nos dá o entendimento ali naquele texto, não é? Que essa é a realidade da nossa natureza, irmãos. Entretanto, a conclusão dele não é que ele, então, não tem culpa de ser assim. Ou seja, o pensamento que os pelagianos levantaram de que assumir um pecado original, assumir que há um pecado original, que essa doutrina é verdadeira, significa dizer que o homem em si, sabendo disso, ele vai procurar se isentar de culpa. E vai ver de maneira leviana sobre a desculpa e dizer bem assim: olha, eu sou assim porque, sabe, eu nasci pecador. E vai querer se justificar por causa disso. Davi não faz isso no texto. Ele confessa o seu pecado e ele vai até a compreensão de que ele nasceu em iniquidade. Ele coloca o pecado dele no nascimento, não é? O pecado original, como sendo a razão, a causa de todos os seus pecados posteriores presentes, mas ele não se inocenta, não se justifica nisso aí. Pelo contrário, o que ele deixa entender no Salmo 51 é que tudo é ainda pior, porque mais profundas raízes, não é? Ele tem no pecado. Ou seja, ele entende que é pior porque as iniquidades dele já têm data antes do seu nascimento. Então Davi não se justifica, não inventa desculpas, mas na verdade expõe com profundidade, não é, o poder destruidor, devastador do pecado.
Davi aceita seu pecado hereditário. É isso que acontece. Como dívida perante Deus. Ele não vê Deus como injusto, como Pelágio viu, por exemplo. Pois quando diz, apaga todas as minhas iniquidades, no verso 9, ele inclui também a iniquidade em que nasceu, no verso 5. Então ele tem essa consciência. Então, sim, o pecado original existe. É real. Essa é a nossa realidade, irmãos. Agora, outra pergunta, pensando nisso, admitindo que existe. Então a pergunta é, o que é o pecado original então? O que é o pecado original? Já ouvimos que Pelágio dizia que o homem nasce sem pecado, ou seja, por natureza o homem é bom. Esse era o entendimento de Pelágio. Outros, tais como os humanistas e arminianos já do século XVII, né, são um pouco mais pessimistas quanto a isso. Na opinião deles, a natureza humana ficou fraca, mas não totalmente contaminada. Portanto, por natureza, o homem está doente. De acordo com os católicos romanos também, o pecado original é principalmente uma condição negativa. O homem perdeu muita coisa, mas não está totalmente arruinado. Por isso, o pecado original consiste na ausência da retidão original de que o homem foi sobrenaturalmente dotado. Então vocês vão começando a perceber que semipelagianismo e arminianismo, ambos são filhos, não é? São irmãos gêmeos, filhos de pelagianismo. É um estado de aversão contra Deus e, portanto, um estado de pecado. Porém, o pecado mesmo consiste somente naqueles atos do homem que são o resultado de uma escolha propositada da vontade. Quer dizer, a própria natureza humana não está corrompida. No fim, é o que os semipelagianos acabam pensando. Mas ele não mais está sendo dirigido por uma natureza superior e sobrenatural. É basicamente a ideia de que a natureza humana não está corrompida, não está degradada a esse nível, porém não está sendo conduzida por uma vontade suprema, santa, não é superior. Esse é o pensamento. Conforme essas opiniões, não precisamos ser tão pessimistas a respeito do homem. Uma pergunta antes da gente continuar aqui. Irmãos, se, isso é importante, se o pecado não é algo tão grave assim, por que Deus enviou Jesus Cristo? Já parou para pensar nisso? Se o ser humano não estava perdido, se havia condição no ser humano, se há condição no ser humano, de fazer algo por si mesmo, de, em uma sinergia, conseguir alcançar a salvação, por que Deus enviou Jesus Cristo? Qual o sentido de enviar um salvador, um mediador, um substituto? A afirmação desse pensamento ou dessa heresia realmente causa muitos problemas na teologia cristã. É uma contradição com o Evangelho. Né? Contradição com o Evangelho. Temos que compreender, então, que a doutrina reformada, né, que nós chamamos de pecado original, porque não é bem uma doutrina reformada, nós confessamos essa doutrina, mas é muito mais antiga do que isso, não é? E nós chamamos de pecado original por 3 motivos, certo? O primeiro é porque deriva-se da raiz original da raça humana. Então, vem de Adão, não é? Segundo, porque está presente na vida de todo e qualquer indivíduo, desde a hora de seu nascimento, e, portanto, não pode ser considerado como resultado de imitação, como Pelágio pensava. E terceiro, porque é a raiz interna de todos os pecados concretizados que corrompem a vida do homem. Então isso é importante, nós vamos começar a raciocinar sobre isso. Aqui cabe outra observação, não é? Desta forma podemos ver o erro no debate, então, quando há essa tentativa de debate, não é? Onde, por exemplo, nós reformados, ou calvinistas, como alguns de maneira pejorativa nos acusam, não é? Ou nos apelidam, nós reformados podemos falar de livre-arbítrio, por exemplo, ou liberdade de escolha, mas preferimos o termo livre-agência, porque o termo livre-arbítrio está cunhado, não é, de significados que não são bíblicos, de maneira já há muito tempo. Então, a gente não usa muito esse termo por causa disso. Porque escolhas são próprias da natureza humana. Então, nós podemos falar de liberdade. Porém, os defensores do livre-arbítrio tratam a natureza como uma coisa e livre-arbítrio como outra. Há uma separação, há uma dicotomia nisso.
Por isso a questão do pecado original, em sua concepção, é uma corrupção da natureza, mas não das capacidades da natureza. No fim, acaba sendo isso. Se se admite que o ser humano é pecador, porém, as suas capacidades, não é? Ou, por exemplo, o livre-arbítrio, como esse dom dado por Deus, não foi alterado, então eu estou afirmando com isso que o ser humano, ele caiu, é um pecado original que há realmente, que corrompe a natureza humana, porém, esse pecado original não afetou as capacidades da natureza. Então, como assim nossa natureza foi corrompida, porém preservada as capacidades da nossa natureza? Isso não tem sentido, não é? Então, a nossa natureza, ela se manifesta com essas capacidades. Se a nossa natureza foi corrompida em Adão, certamente as nossas capacidades ou os dons que nós recebemos de Deus, eles foram alterados, não é? Eles foram perdidos, quebrados. O ser humano, embora seja a imagem e semelhança de Deus, está em cacos. Nós somos como um espelho completamente quebrado. Só pedacinhos que não podemos refletir. Não temos mais esse dom que tínhamos antes da queda, que Adão tinha antes da queda. Então tem que haver reflexão sobre isso. Contra esses pelagianos e semi-pelagianos, arminianos, o artigo 15 considera o pecado original uma depravação de toda a natureza humana. Essa é a doutrina reformada. A depravação total, ou a total incapacidade do homem de fazer algo que seja verdadeiramente bom. E essa depravação não nasceu por causa dos nossos maus atos. Não tem a ver com o que nós fazemos agora, simplesmente. Ela é um mal hereditário, com que até as crianças no ventre de suas mães são contaminadas. Nas trevas de nossa existência realmente não há nenhuma fonte de luz. É o que nós aprendemos, não é? Nesse salmo tão dramático e profundo e melancólico que é o Salmo 51, onde há essa confissão de pecados. Continuando. De acordo com as igrejas reformadas, que baseiam suas crenças e princípios sobre os ensinos da Bíblia, o pecado original é declarado sendo uma corrupção da natureza derivada de Adão. Declarações apoiando essa afirmação são: primeira delas, que essa corrupção da natureza afeta todo o ser humano, o ser humano como um todo, corpo e alma. O ser humano como um todo é afetado, foi afetado pelo pecado. Segundo, que ela consiste na perda ou ausência da justiça original e consequente depravação moral da nossa natureza. Essa depravação moral inclui ou se manifesta por um ódio e afastamento de todo o bem espiritual ou de Deus e uma inclinação para todo o mal. E para quem acha que isso é exagero de doutrina reformada, basta ler a Escritura. João 13, verso 19, nos expõe que o homem, o ser humano, ele não é semelhante a criancinhas que estão de bracinhos levantados em direção ao pai, não é? Pedindo socorro. Me coloca no colo, me socorre, me levanta. O ser humano não é isso, é totalmente o contrário. João 13, 19 diz bem assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E ainda, nós vemos também em Romanos 8, versos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ainda em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, texto que os amados conhecem muito bem. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é um retrato da natureza humana. Terceiro, que por sua própria natureza, ela é real e apropriadamente pecado, e como tal envolve culpa e punição. Quarto, que ela retém seu caráter como pecado, mesmo naqueles
a quem o Espírito Santo regenerou. Ou seja, nem mesmo nós, e eu tenho o pressuposto, nós como sendo filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, isto é, regenerados, novas criaturas em Jesus Cristo, mesmo nós não temos livre-arbítrio tal como Adão tinha antes da queda. Não é a mesma coisa. Né? Então nós vemos justamente a luta que existe num cristão, que mostra que nós não somos completamente livres nesse sentido das más influências do pecado. Nós somos ainda muito afetados por isso. Gálatas 5, verso 17 nos mostra essa luta. Diz bem assim, porque a carne milita contra o espírito. Nossa natureza é assim. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja, essa é a nossa luta. Romanos 7, verso 14, Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, problema nenhum há nos mandamentos do Senhor. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Jesus também diz em João capítulo 8, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. 5. Que ela torna a alma espiritualmente morta, de forma que a pessoa natural ou não regenerada é inteiramente incapaz de por si só fazer algum bem aos olhos de Deus. E aí, até nós podemos pensar aqui, um parêntese, isso mostra, irmãos, que, como nós aprendemos, por exemplo, em Romanos, né, que o que não provém de fé é pecado. Na verdade, a atitude, não é, de pessoas que são ímpias, entendam ímpios aqui como aqueles não regenerados, como aqueles que não são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, que estão apartados do corpo de Cristo, esses aí, não é, que não são cristãos genuínos, tudo que eles fazem não agrada a Deus. Por mais que socialmente suas obras pareçam boas, não é, que pareça algo realmente bom, se eles não fazem por fé em Deus, em Jesus Cristo, se o objetivo não é glorificar a Deus com isso, eles estão cometendo iniquidade do mesmo jeito. É pecado. Então o homem natural não tem condições alguma de fazer qualquer coisa que Deus considere como boa. Entende a situação? E então nós podemos ver isso não como um exagero, porque isso não é uma definição calvinista. Essa é a verdade que o Evangelho nos ensina. Romanos capítulo 3, verso 10 a 11. E vocês conhecem muito bem esse texto. Paulo dizendo como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não escapa ninguém. Além do Senhor Jesus Cristo, Ele é a única exceção. Todos nós, toda a raça humana, não é justa diante de Deus. Essa é a realidade do ser humano. Paulo ainda diz mais: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, o ser humano natural não tem condições. Paulo não ensina isso, em 1 Coríntios, né? Capítulo 2. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, o homem natural não tem condições de compreender a Deus, e muito menos de buscá-lo. É o que Paulo está dizendo aqui também. Não há quem busque a Deus. E ele vai dizer ainda mais, com ênfase: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E ainda mais, se alguém se acha bom, acha que doar sopa, ou ajudar a senhora a atravessar a rua, ou tirar o gato da vizinha da árvore, ou fazer qualquer coisa que seja socialmente boa e realmente tem que ser feito, não é? Mas se alguém acha que vai agradar a Deus com isso, que Deus se agrada desse tipo de obra, vamos dizer assim, está redondamente enganado. Paulo diz: não há quem faça o bem. Não há um sequer. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a realidade da natureza do ser humano, depravada. O homem não regenerado não pode fazer nada, absolutamente nada. Provérbios nos ensina, por exemplo, não é, que o culto ou as orações dos ímpios são abomináveis ao Senhor. Não há nada que o ímpio faça, ou seja, o homem não regenerado, faça que agrade a Deus. O pecado original não nos deixa em paz, essa é a realidade. Não se trata de um tumor inativo, uma doença não tão prejudicial assim. Pelo contrário, o pecado original nos pressiona a pecar cada vez mais contra o Senhor. O artigo 15 usa duas figuras para explicar essa realidade, pois diz que o pecado original é a raiz que produz no homem todo tipo de pecado,
e compara-o a uma fonte contaminada de que jorra o pecado como água corrente. Todos os pecados que cometemos vêm do pecado original. Vêm do pecado original. Então isso não pode ser negado. É ensino da palavra de Deus. É ensino da Escritura Sagrada. Agora temos que pensar, o que a filosofia do mundo diz? O que a filosofia do mundo diz? Por exemplo, uma frase, não é, atribuída a John Locke. O homem nasce como se fosse uma folha em branco. Eu já ouvi isso tantas vezes. O homem nasce como uma folha em branco. Frase de John Locke. Filósofo inglês, conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. O homem nasce como uma folha em branco. Esse é o pensamento dele. Há cristãos que pensam assim. Infelizmente, há que pensam assim. E para pensar assim, você precisa rejeitar a Escritura Sagrada. Porém, irmãos, é notório que a realidade é totalmente contrária. Esta afirmação, não é? Esse entendimento, esse negócio de o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, como dizia Jean-Jacques Rousseau, não é? Seria, na verdade, foi, não é? O pensamento que Pelágio abraçou muito antes desse filósofo. Então, lá em Pelágio, ele já abraça essa ideia bem humanista, não é? Bem voltada para o ser humano, para o que o ser humano pode fazer. O homem torna-se a medida de todas as coisas, o homem faz, o homem acontece, o homem pode. O homem não precisa de Cristo. Não precisa da graça de Deus. O homem se resolve. No fim é isso. Não é? Esse é o pensamento, e esse pensamento não é cristão, é mundano. É mundano. Certo? Nós sabemos muito bem que todo pecado, então, procede do primeiro pecado, cometido por Adão, no Éden. Assim podemos entender ainda melhor as palavras de Davi no Salmo 51, quando ele, a partir do crime que fez, que cometeu, confessa a iniquidade em que nasceu, pois essa foi a fonte contaminada que jorrou aquele crime. Por isso, pelo fato de que o pecado original constantemente pressiona o homem à rebelião contra Deus, é tão repugnante e abominável diante de Deus que é suficiente para condenar toda a raça humana, todo o gênero humano. Se as pessoas acham que são diferentes de Adão na atitude de pecar, façam uma reflexão. Façam uma reflexão. Não é? Se o indivíduo diz bem assim, olha, é possível, como Pelágio, é possível não pecar mais, é possível se manter assim puro e não pecar mais e cumprir perfeitamente a lei de Deus. Então a pessoa vai e pergunta para o indivíduo assim, então para de pecar? Eu desafio você agora, para de pecar. Chegue um dia, não é? Antes de você dormir e na sua oração diga, eu não pequei. Você estará pecando só de pensar assim, só de agir desse jeito, só de falar essas coisas. O que a primeira carta de João nos ensina? No capítulo 9, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Essa é a realidade, não há verdade em nós. Não tem como negar essa realidade, irmãos. Assim, o artigo 15 sublinha o artigo 14. Ali se confessa que, com todas as nossas capacidades, somos corruptos. Aqui se conhece que estamos contaminados com esta depravação a partir do momento em que começa a nossa vida. Em outras palavras, não há nenhuma possibilidade de que exista no homem alguma substância boa ou alguma fonte boa. O homem não é capaz de salvar-se a si mesmo. Nem ele quer se salvar. Nem ele quer. Tamanho é o domínio do pecado original. Essa é a grande realidade. O homem é rebelde contra Deus. O homem não é coitadinho. A raça humana não é uma raça de coitadinhos. O homem é hostil ao Filho de Deus. O que é que vocês observam, por exemplo, no Salmo 2, que eu amo tanto aquele Salmo, o Senhor dizendo, por que se amotinam os gentios? E os povos todos buscam em vaidade, tramam em vaidade, né? Os reis da terra, eles tramam revoluções. E qual é a atitude desses reis? Não é? É de romper com os laços do Senhor, é de ir contra o Senhor e o seu ungido. Essa é a atitude do ser humano. Não é? O ser humano é hostil a Deus, a verdade.
O pecado original se estendeu então por todo o gênero humano, compreendendo então o que é o pecado, que há pecado original, ele existe realmente, essa é a realidade da nossa natureza, da nossa vida. Temos que compreender então aquilo que nós vemos em Romanos 5, lá no início, que o pecado original se estendeu por todo o gênero humano. Todos pecaram. Acreditamos que Deus tem toda a razão de considerar todos os homens responsáveis pelo pecado de Adão, embora nós não entendamos completamente essa razão. Pode subir, Ali. Não compreendemos porque todos nós somos culpados do primeiro pecado de Adão. Inclusive, não encontramos na Escritura uma total explicação desta culpa. Quanto à Escritura, já falamos sobre o Salmo 51. Jó 14, verso 4 também é claro. Quem da imundícia poderia tirar coisa pura? Ninguém. Ninguém. Romanos 5, 12 ao 21, que nós lemos no início, alista para nós princípios objetivos claros. Por exemplo, que por um só homem entrou o pecado no mundo, no versículo 12, por exemplo, que naquele momento todos pecaram. Que muitos morreram pela ofensa de um só, que por uma ofensa o juízo veio sobre todos os homens para a condenação, que pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, ou melhor, foram feitos pecadores. Tudo isso é o que nós aprendemos em Romanos capítulo 5, nessa exposição da nossa natureza como pecadores. Muitas vezes tenta-se esclarecer esta relação entre Adão e nós através de figuras e exemplos. Podemos pensar, por exemplo, em um rei ou em um presidente. Quando um líder do povo, um líder da nossa federação, um líder federal, um presidente ou um rei, ele declara guerra a outro povo, mesmo nós, sem termos feito essa escolha pessoalmente, vamos arcar com as consequências. Essa é a realidade. Esse é o entendimento pactual federal, de como o pecado nos é imputado. Da mesma forma, Adão foi nosso cabeça na aliança e por isso o pecado dele nos é atribuído. Outros enfatizam que nós mesmos, no paraíso, pecamos. É a ideia da chamada opinião realista. Pois, por exemplo, Ezequiel 18, verso 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Conforme esta opinião, nós realmente pecamos antes do nosso nascimento. Hebreus 7, verso 9 a 10, onde se diz que Davi, ainda não nascido, reconheceu na pessoa de Abraão a superioridade do sacerdote Melquisedeque. Nenhuma explicação satisfaz totalmente, isso é fato. Temos que aceitar simplesmente o que a Bíblia diz sobre a forte relação entre Adão e nós, e que Deus, nesse ponto, é perfeitamente justo. Essa é a grande diferença para aqueles que são cristãos. Nós estamos preocupados exatamente com o que a Escritura diz, ainda que isso ultrapasse aquilo que nós entendemos como bom senso. Não é? Então, o nosso ponto principal de preocupação não é o bom senso, não. Não é o que as pessoas acham que é certo, mas o que Deus diz que é. O que Ele revelou é a verdade. O pecado, nesse sentido, então, é hereditário. Não é? É isso que é a realidade do Evangelho. O artigo 15 não explica como o pecado de Adão nos atinge. Não é esse o objetivo do artigo também. Mas confessa que o pecado dele nos atinge. Diz simplesmente conforme a Escritura. Cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu por todo o gênero humano. Agora vamos voltar naquela questão do batismo. Lá na confissão nós lemos, não é? E talvez tenha sido algo estranho para alguns irmãos, quando nós lemos sobre que nem mesmo um batismo é suficiente, não é, para, vamos dizer assim, nos livrar do pecado original de maneira completa. Não é? Então eu quero falar um pouco sobre isso. Nem pelo batismo o pecado original é totalmente anulado. Por que fala-se aqui então sobre o batismo? Não podemos dizer também que o pecado original não é totalmente anulado pela fé ou pela Santa Ceia? Contudo, não é tão estranho que aqui se fale do batismo. O pecado original é a depravação com que nascemos e o batismo sempre é o primeiro ato público de Deus em nossa vida. Isso é um ponto muito essencial, não é? Inclusive, é justamente nesse ponto que nós, reformados, divergimos de boa parte dos protestantes, não é? Dos cristãos no sentido geral. Porque essa questão do debate do batismo, em que deve ser aplicado, tem muito a ver primeiro com a natureza do batismo. As pessoas se pegam em questões secundárias, vamos dizer assim, e não se atentam à natureza do batismo.
A maioria vai entender que o batismo ele é simplesmente um ato, não é, de fé do indivíduo. Não que não seja, é também, mas entende que isso tem foco no próprio ser humano, na atitude humana de ir até Cristo por meio do batismo. Entende? Enquanto nós reformados entendemos de outra maneira. Nós procuramos realmente observar na Escritura a verdade sobre o batismo, que é muito clara, né? Por exemplo, Deus foi quem chamou um povo, Deus foi quem revelou a sua vontade, a sua verdade, a palavra de Deus, né? A palavra dele, os seus planos. Deus foi quem fez uma aliança com o seu povo e Deus foi quem deu sacramentos ao povo. Deus ordenou o batismo, não é? Deus ordenou e deu significado ao batismo. Portanto, o batismo ele não é algo que é o ponto inicial ou o pontapé inicial do homem. É o primeiro passo do homem. Na verdade, o batismo é o primeiro ato público de Deus em relação à nossa vida. Primeiro ato público de Deus na nossa vida. Por isso é até lógico que façamos a pergunta sobre a influência do batismo sobre o domínio do pecado original. Isso está ligado. Além disto, para pensarmos sobre esse assunto, a Igreja Católica Romana afirma que o batismo realmente anula a contaminação causada pelo pecado original. É assim que eles pensam, não nós reformados. Aliás, a Igreja Católica Romana não fala de depravação ou contaminação, mas falha. E eu sei que muitos protestantes também pensam assim, no pecado não como sendo algo que realmente nos matou, como Deus disse que iria matar, mas como algo que arranhou um pouquinho, não é? Só fez um dodói. Acabam entendendo assim. Na opinião dela, a natureza humana não está corrompida, mas não mais está sendo dirigida por uma natureza superior. Pela graça do batismo, o homem volta a ter essa natureza superior e sobrenatural. Contra esta opinião, o artigo 15 confessa que o batismo não anula totalmente o pecado original. Então veja que o foco não é dizer que o batismo em si perdoa ou anula o pecado. O ponto é outro. As palavras não totalmente, eu sei que são um pouco complicadas. Será que o batismo, então, anula o pecado original numa certa medida, em um certo grau? Mas em que medida seria? O artigo 15 não responde à última pergunta. Aparentemente, não conta com essa pergunta, ele não se importa com isso. O objetivo é outro, então. Vamos ver um exemplo para compreendermos essa situação. Alguém disse que um determinado incêndio foi tão violento e devastador que nem os bombeiros conseguiram apagar o fogo totalmente. O objetivo desta informação não é de dizer que os bombeiros conseguiram apagar o fogo somente numa certa medida, mas que o incêndio foi temível, terrível, não é? Então esse é o ponto, é mostrar como o pecado é terrível. Esse é o ponto. Da mesma forma, o artigo 15 diz que nossa depravação é tão grande que nem pelo batismo é totalmente anulada. Inclusive, podemos observar que o artigo 15 mantém a palavra depravação para pessoas batizadas. Então, isso é um ponto claro, para que não haja confusão, não é de achar que nós estamos ensinando que o batismo em si ele vai tirar pecado das pessoas ou anular o pecado original. Não é essa a nossa doutrina, não é isso que nós cremos. Por isso que o próprio artigo, quando fala desse assunto, também vai dizer que nós somos depravados. Nós, cristãos, regenerados. Embora o artigo 15 aparentemente não conte com a pergunta sobre como o pecado original é anulado pelo batismo, queremos tentar responder a esta pergunta, porque é um assunto muito discutido. Por que então se diz que o batismo não anula totalmente o pecado original? Sem dúvida temos que pensar aqui na promessa de Deus no batismo, de que Ele nos renova pelo Espírito Santo. Deus cumpre esta promessa na vida dos seus filhos. Portanto, seria muito limitado e ingrato dizer, em relação à promessa de Deus no batismo, que o batismo nem sequer diminuiria a nossa depravação. Existe uma promessa no batismo. E essa promessa é justamente, não é, da libertação dos pecados. Essa promessa é justamente essa purificação pelo Espírito Santo. É a promessa de Deus. 1 de João 5,18 nós vemos bem assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O batismo significa isso? Um novo nascimento? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não é? Por outro lado, diríamos demais se afirmássemos que o batismo anula totalmente o pecado original, nossa depravação. Está sendo, então, atacada por Deus, como Ele nos garante no batismo, mas nem por isso é totalmente anulado.
Até o apóstolo Paulo, já convertido, exclamou: desventurado o homem que sou. Então, isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Há mudança. Quando nós falamos de batismo e da promessa do batismo em si, e realmente cremos que alguém que se chama filho de Deus, que é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo e é regenerado, há mudança na vida dessa pessoa. Há mudança. O indivíduo ainda é pecador, nós somos pecadores. Entende? Nossa inclinação é aquilo que nós vemos em Gálatas capítulo 5. Né? A carne milita contra o espírito. Essa é a luta na vida de um cristão genuíno. Mas houve mudança porque há uma luta de verdade do espírito em nós. Né? Então, passando para a nossa última parte, então, para chegarmos à nossa conclusão dessa aula, o pecado original não é atribuído aos filhos de Deus. E isso é uma esperança que a Bíblia nos dá. Vamos pensar sobre isso. Como uma fonte contaminada, o pecado original continua produzindo novos pecados. Nem o batismo e a renovação pelo Espírito prometida no batismo mudam essa situação desesperadora. O pecado original não é atribuído aos filhos de Deus para condená-los, isso é muito importante, mas esses são perdoados pela graça e pela misericórdia de Deus. Até mesmo em pessoas batizadas permanece uma fonte contaminada, mas ela não lhes é atribuída como dívida. E com que objetivo Deus faz isso? Muitas vezes se diz que a doutrina da remissão dos pecados faz com que os homens possam continuar descuidadamente uma vida pecaminosa. Era isso que Pelágio pensava quando pensava na ideia de pecado original. Mas isso é um argumento falacioso, tanto na época de Pelágio, como também até pelos arminianos. As doutrinas da graça não nos dão razão para vivermos uma vida licenciosa, uma vida devassa, uma vida de pecados. É totalmente o contrário. Por isso confessa-se no artigo 15, com ênfase, que não é com essa intenção que Deus não nos atribui nossa depravação. Ele visa justamente o oposto. Diz o Salmo 130, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, verso 4. Então, o que é causado naqueles que são regenerados, quando conhecem essa verdade, quando sabem dessa esperança de que aos filhos de Deus, aos regenerados pela obra do Espírito Santo, não lhes é atribuído o pecado original, isto é, eles são perdoados, o que gera no coração de um verdadeiro cristão é constrangimento pelo amor de Cristo. Segundo os Coríntios 5, nos ensina que o amor de Cristo nos constrange. Este salmo não diz que o pecado, afinal de contas, não é tão grave porque Deus o perdoa. O perdão custa a Deus o sangue e as lágrimas de seu próprio Filho. Foi o que custou. Sempre devemos lembrar de que a remissão dos nossos pecados foi paga pelo sofrimento e pela morte de Jesus Cristo. Assim podemos medir como nossos pecados são repugnantes e abomináveis diante de Deus. Por isso, toda remissão de pecados nos leva a conscientizar-nos dos nossos próprios pecados. É isso que aprendemos em Romanos, capítulo 6, verso 1 a 4. Os fiéis, conscientes desta depravação, devem aspirar a livrar-se do corpo dominado pela morte. O que quer dizer a expressão corpo dominado pela morte? Paulo usa esta expressão em Romanos, capítulo 7, verso 24. Quem me livrará do corpo dessa morte? Corpo indica mais do que carne e osso. É toda a nossa existência. E morte, mais do que nosso falecimento. O apóstolo quer dizer que a nossa existência está continuamente no poder da morte por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus e nos separa da verdadeira vida, mesmo que por fora estejamos vivos e tenhamos boa saúde. Por causa do pecado original, que funciona como fonte contaminada, jazemos na morte. É deste domínio do pecado que nos mantém no poder da morte espiritual que desejamos ser livrados. É isso que um cristão genuíno clama. Assim, temos que entender o apóstolo Paulo quando diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o clamor de nossa alma, não é? Sermos livres completamente das nossas fraquezas para não pecarmos mais contra o nosso Senhor. É justamente isso que aprendemos sobre a situação, sobre a questão do pecado original.
não é? Irmãos, para que vocês possam se aprofundar mais, eu recomendo mais uma vez, como foi na aula passada, por favor, estudem os cânones de Dort, não é? Não só os cânones de Dort, as três formas de unidade, não é? Com a Confissão Belga, a de Heidelberg, mas os cânones de Dort para compreenderem essa questão das doutrinas da graça. Aqui vocês vão aprender exatamente o que os remonstrantes ensinaram, não é? As suas heresias, essa ideia de sinergismo, não é? Os arminianos, os remonstrantes na história, não é? Que têm uma teologia similar quando se fala de salvação de pecado original aos semipelagianos. E percebam que trata-se das mesmas heresias, não é? Apenas reformuladas em um contexto diferente, e que foram combatidas e vencidas também aqui. Então, a ideia sinergista da negação da profundidade do pecado, da depravação do homem, não é? E, portanto, do seu livre-arbítrio, foi vencida, essa ideia deturpada, não é? No quarto século com Agostinho, também no segundo concílio de Orange e também no século XVII, no grande sínodo de Dort. Tá bom? Então estude esse material, vale muito a pena você compreender isso direitinho, para não ficar aí preso nesses debates inúteis de internet de pessoas que nem sequer leem esse livro, mas falam demais sobre os 5 pontos do calvinismo, tá bom? Então estudem direitinho, beleza? Deus abençoe, muito obrigado aí por acompanhar a live, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, vamos então para a aula no artigo 16, onde vamos falar sobre predestinação.